a temática que hoje pretendemos abordar, uma igreja mais ministerial, e isso há de ser também um sinal de esperança, com a afirmação identitária da própria igreja e também com a missão que é assumida por todos. A missão da igreja, sabemos que as autoridades é evangelizar, ser um mundo de sacramento de salvação, levar a pessoa de Jesus Cristo aos homens e mulheres dos nossos irmãos, do nosso tempo, propondo-o como o único Salvador e fundamento da nossa esperança. A evangelização é tarefa de toda a comunidade e concretiza-se em diversos dons e carismas recebidos por cada membro da comunidade cristã e através de diversos ministérios ou serviços a realizar. É o programa da evangelização que desencadeia a vitalidade da vida, face à redundância, comunitária. A Igreja é exatamente esta comunidade, nascida do batismo, formada por todos, sem exceção, incorporados em Jesus Cristo, pelo mesmo batismo. É esta Assembleia, dinamizada pelo Espírito, preparada pela Palavra, alimentada pela Eucaristia, que se concretiza nos projetos constituídos a partir do programa da fé e onde cada um tem parte ativa e que não pode descurar. O documento final da segunda sessão do último sínodo estivemos a viver e também a participar, no outubro passado, diz que os cristãos são chamados a fazer frutificar os dons que o Espírito concede em vista do testemunho e do anúncio do Evangelho. Na comunidade, todos são enriquecidos com dons para partilhar, cada um segundo a sua vocação e a sua condição de vida. As diversas vocações eclesiais são expressões múltiplas e articuladas do único chamamento batismal à santidade e à missão. A diversidade dos ministérios é sinal de vitalidade e é sinal de esperança. Para abordar esta temática, nós teremos este programa que comecei, certamente estará também nas vossas mãos. Como todos usam dispositivos móveis, telemóvel, uma pequena ligação à página da Diocese e ficaremos com o nosso programa. Ainda assim, recordo que agora, no período da manhã, estaremos com o Sr. Tiago Freitas, que já agradeço a sua disponibilidade e que já apresentarei, que nos vai, então, abordar esta temática da Igreja Sinal de Esperança. No primeiro momento, o Sr. Paulo VI, e depois essa afirmação muito interessante plasmada, conhecemos a expressão, no princípio, era o Ministério. Este programa está escrito ali no canto direito do ecrã, mas está com letras tão pequenas que nem com óculos conseguimos ver. Portanto, assim só mesmo para registrar, a letra ficou demasiado pequena. Então, o Padre Tiago Freitas é um sacerdote da Arquidiocese de Braga e desde cedo mostrou a sua grande paixão e aptidão natural para a área da comunicação. Ainda como estudante de Teologia, assumiu o cargo de diretor da revista da Faculdade de Teologia Senato. Depois, como sacerdote, foi diretor do Departamento de Comunicação e chefe de gabinete do arcebispo primário de Braga. Atualmente é diretor do Espaço Vita, da Livraria Tiago Pinho, e colabora na Basílica dos Congregados no centro da cidade de Braga. Desde 2015 leciona as disciplinas de Eclesiologia, Mariologia, Vida Paroquial e Teologia Pastoral na Universidade Católica Portuguesa e desde 2017, ou melhor, em 2017, concluiu o seu doutoramento na Pontifícia Universidade Latranense em Roma com a tese Colégio de Paróquias. Tem aprofundado esta reflexão sobre a Igreja, sobre as comunidades e a sua investigação sobre as paróquias de forma muito particular na presença da Igreja na cidade, os ministérios locais e a sinodalidade têm sido temáticas estudadas e aprofundadas. Por tudo isto, lhe dirigimos o convite e agradecemos muito que tenha aceitado esta disponibilidade para hoje, já de manhã, vir de Braga até Coimbra, às costas que valem a pena. E estou certo que todos nós colheremos este esforço e daremos por
útil esse esforço de vir tão longe, diria, para nos ajudar nesta reflexão, pois todos nós queremos participar e criar e construir uma igreja mais ativa e, sobretudo, mais participada por todos, cada um, certamente, nesta dimensão ministerial que corresponde também à sua vocação. Lembro desde já, e termino, que na porta de entrada e também à saída há um pequeno cartaz com o QR Code que depois cada um de vós pode indicar para a avaliação da jornada. São apenas 3 questões que são colocadas, eu gostaria que todos pudessem responder. Tá bem? É um processo simples, não existe papel, não existe nada, apenas este dispositivo móvel, o telemóvel para poder fazer. Boas jornadas, obrigado. Muito obrigado, bom dia. Há viagens que de facto se fazem bem, esta praga é relativamente curta, prazerosa, e nesta altura do início do dia também sem nenhum drama ou stress. Queria aproveitar em primeiro lugar para dirigir uma palavra de saudação e elogio, hospitalidade, acolhimento, simpatia também, como recebe Padre Manuel, por estar hoje nestas jornadas, e também saudar 2 sacerdotes, companheiros de estudo, de viagem em Roma, Padre Nuno, Padre Pedro, também está aqui. Saúde a todos os presentes, obrigado, e peço-me estar a vossa paciência nas horas, ou menos durante esta manhã. Só para entendermos, em traços gerais, aquilo que pretendo fazer, no final, assim foi solicitado, uma reflexão a nível dos princípios do Estado da questão dos ministérios laicais, não é? No fundo, aquilo que está em cima da mesa, de onde vem e, sobretudo, para onde queremos ir. Não vou entrar muito em detalhe naquelas que possam ser as concretizações, porque isso depois será aprofundado da parte da tarde desta jornada. Mas quero fazê-lo a partir de um ponto de vista, temos sempre que escolher um prisma, e para mim aquilo que é pertinente é fazer a ligação entre o Papa Paulo VI e também com o Papa Francisco. Porque há aqui uma ligação muito forte em vários aspectos. Se calhar, à partida, não podemos não estar assim tão despertos para isso, mas bastaria dizer, pensando na questão dos ministérios e pensar, por exemplo, noutros domínios como a sinodalidade ou ainda Evangelho Enunciano e Evangelho Gáudio, há aqui uma ligação muito forte entre estes 2 papas e, em parte, o Papa Francisco está a levar a bom porto, a cumprimento, ao desenvolvimento daquelas que foram intuições muito fortes do Papa Paulo VI. Então é este o ponto de vista que eu queria. Vamos até 10h45, não é? Vou tentar exigir-me ao tempo. Depois teremos a oportunidade de fazer um ponto. Paulo VI foi então um dos protagonistas fundamentais da história da Igreja do século XX, responsável pela concretização do Concílio Vaticano II e pela redação de documentos programáticos, como a Evangelho Enunciano e o mote próprio Ministério Quaerum, que é aquilo que eu vou me centrar nesta primeira parte. O primeiro, a Evangelho Enunciano, é uma carta magna sobre a evangelização no mundo contemporâneo, recolhe os frutos do espírito positivo do Concílio Vaticano II, enquanto que o segundo marcou uma viragem na reconfiguração do ministério ordenado, abrindo caminho para que os leigos, os fiéis leigos, exercessem ministérios anteriormente reservados à esfera eclesiástica. Este legado teve um impacto relevante e duradouro. Nos anos 50, foram decisivos para a valorização do laicado e para o diálogo positivo entre a Igreja e o mundo, posteriormente concretizados na Constituição Gáudio de Igreja. E na base desta renovação eclesial destacam-se 2 fenómenos, num certo contexto. O primeiro, de caráter eclesial, resulta da consciência de que a Europa atravessava um processo de secularização. Em 1943, Godin e Daniel identificaram, por exemplo, em França, várias expressões de fé. A mais relevante consistia numa cultura e civilização cristãs. Contudo, segundo os autores
A prática religiosa já não era mais do que um fenómeno de pequenas comunidades, mais ou menos religiosas, que tendem a fechar-se sobre si mesmas. Entretanto, surgiu uma nova realidade. Em zonas rurais despontava uma profunda descristianização e nas cidades industrializadas o fenómeno do proletariado desenraizado agravava ainda mais esta tendência. E no seu conjunto, tais dinâmicas levantaram a questão. Nos anos 40, estaria a França a tornar-se uma terra de missão? O segundo fenómeno relaciona-se com um tema mais da teologia, mas chamada Nova Teologia, que impulsionou iniciativas precursoras do Concílio Vaticano II, como o regresso às fontes, a renovação litúrgica, a valorização das realidades terrenas e o apostolado dos leigos, que é aquilo que neste momento mais nos interessa. Num curto espaço de tempo foram publicadas 3 obras cruciais para a teologia do laicado. A Missão dos Leigos, de Raimundo Spiazzi, esboço para uma teologia do laicado, de Congar, e o papel do laicado na Igreja, de Gerard Phillips. Estas reflexões foram escritas num contexto de franco crescimento da ação católica, apoiada pelo Papa Pio XI, e por experiências inéditas, na altura, como os padres operários. Procuraram passar da reflexão espiritual do laicado a uma reflexão teológica, oferecendo um novo enquadramento à figura do cristão leigo, até então defendida ou definida pela negativa, que era assim que se definia o leigo, o não sacerdote, com efeitos deletórios de uma mentalidade clericalista que os relega para o papel subordinário. Para Congar, Igreja e mundo são realidades distintas. A ordem temporal, estamos a falar da família, do trabalho, da educação, goza de autonomia, diz Congar, dado que o reino espiritual e o mundo natural caminham juntos durante a história, sem se encontrar até ao reino escatológico definitivo. Por outro lado, o leigo é membro do povo de Deus, de pleno direito, e assume uma subjetividade cristã específica, pelo que na Igreja e no mundo é chamado a uma vida genuinamente religiosa e apostólica. Todas estas transformações abriram caminho a uma renovação eclesial e eclesiológica. Valorizaram o leigo, fortaleceram a sua identidade e suscitaram a urgência de atualizar estruturas e práticas eclesiais que depois, mais tarde, foram concretizadas nas 2 Constituições e 2 das Constituições do Concílio Vaticano II, nomeadamente a Lumen Gentium e a Sacrosanto Concílio. Ora, um dos pontos fundamentais da eclesiologia do Concílio Vaticano II foi a renovação da imagem do povo de Deus, alcançando para alguns autores, como o Cardeal Sarney, o patamar de principal paradigma da Igreja. O povo de Deus como um dos principais paradigmas, imagens da Igreja. É que existe uma condição prévia, partilhada por todos os crentes, que se manifesta na dignidade do batismo, com garantias de um sacerdócio comum e de integração na comunidade crente. Nos anos que se seguiram ao Concílio Vaticano II, não se publicou, é verdade, uma grande obra de referência ou uma síntese aprofundada sobre o laicado, apesar do impulso dado, como sabemos, da Lumen Gentium, da Apostolicam Actuositatem ou ainda da Ad Gentes. E ainda assim, o magistério prosseguiu a reforma conciliar. Eis então que, em 1972, Paulo VI publicou um motu próprio, isto é, um documento de sua iniciativa, intitulado Ministério Quaeda, dedicado às ordens e ao ministério.
Segundo a nota do Pontífice, o documento responde a vários bispos que na altura solicitavam uma revisão das ordens menores e do subdiaconado. E segue a Sacro Santo Concílio, que pedia a revisão do texto e das cerimónias do rito de ordenações. As decisões mais marcantes deste modo próprio são conhecidas: a abolição das antigas ordens menores, assim como da ordem maior do subdiaconado e da tonsura, que permitia o ingresso no sacramento da ordem. A segunda decisão foi a criação de 2 novos ministérios, nomeadamente o do leitor e o do apóstolo. O adjornamento preconizado pelo Concílio permitiu incorporar neste modo próprio alguns dos avanços teológicos mais relevantes nessa altura. Em primeiro lugar, sublinhou-se o único sacerdócio de Cristo, do qual participam todos os leigos e todos os clérigos, distintos na essência e no grau, mas ordenados mutuamente um ao outro. E convém notar que a clássica distinção entre sacerdócio comum, normalmente atribuída aos leigos, e ministerial, ao clero, pode gerar equívocos, segundo este princípio. É que o sacerdócio comum é verdadeiramente comum. Isto é um sacerdócio de todo o corpo de Cristo reunido, de toda a Igreja. Não apenas dos leigos. Do mesmo modo, se todo o sacerdócio não é em si mesmo um ministério ou um serviço, também é certo que dele decorre a possibilidade de se exercer o ministério. Porque o ministério exprime o sacerdócio comum de todos os fiéis. Neste sentido, é mais proveitoso distinguir entre ministérios que derivam do sacramento da ordem, são os ministérios ordenados, e os que derivam diretamente do batismo e da confirmação, são os ministérios instituídos. Paulo VI recorda que desde tempos antigos a Igreja confiava aos fiéis leigos alguns ministérios no âmbito litúrgico e caritativo, em conformidade com as circunstâncias. Com o passar do tempo, porém, foram considerados pouco a pouco instituições prévias à recepção das ordens sagradas. E segundo o Papa, é necessário hoje rever essa prática, reconhecendo assim implicitamente um erro histórico da Igreja. Bernard Bode clarifica esse erro. É que quando as ordens menores passaram a ser consideradas apenas como etapas obrigatórias para aceder às ordens maiores, então a ordenação deixou de estar em relação com a utilidade da comunidade cristã e passou a ser um assunto pessoal do candidato. O rito prevalece sobre a função. O segundo elemento teológico decorre do primeiro e visa clarificar a natureza de cada ministério. No caso do sacramento da ordem, o termo correto é ordenação. Nos ministérios laicais fala-se então em instituição. Assim distinguem-se clérigos, aqueles que receberam pelo menos o diaconado, dos leigos, aqueles que podem receber os ministérios. E esta distinção permite ainda separar ministérios de serviços. E os serviços podem ser voluntários ou ocasionais, já que aos primeiros, aos ministérios, se exige alguns requisitos e um ato litúrgico de instituição. Então, a recuperação do caráter laical dos antigos ministérios é outro elemento relevante. Para Chauvet, o interesse teológico maior deste documento está no facto de que, pela primeira vez, o termo ministério foi oficialmente atribuído aos leigos, abrindo assim uma brecha num sistema anterior onde os ministros eram necessariamente clérigos. Ao instituir ministérios não ordenados, o Ministério Coelho sublinha a responsabilidade e o protagonismo dos leigos na vida litúrgica e caritativa da Igreja. E estes ministérios decorrem tanto da responsabilidade batismal quanto das necessidades pastorais da Igreja.
E esta solicitação por parte da comunidade, diz Stilebeck, é a forma eclesial concreta do chamamento por parte de Cristo. Os ministérios são uma forma concreta do chamamento por parte de Cristo. E tem razão, então, Carrara quando defende a necessidade de sair da lógica de uma apenas funcional ou operativa para assumir assim uma orientação simbólica, superando-se o princípio supletivo ou de colaboração no ministério sacerdotal. A novidade do documento e da sua teologia evidenciam algumas hesitações típicas de uma mudança de paradigma. Embora se reconheça primeiro que os ministérios eram confiados aos fidélicos, aos fiéis, atribuindo-lhes o alcance universal, passou-se depois a viris reservado, isto é, reservado aos homens, e de uma forma ainda mais restritiva aos seminaristas. E o Código de Direito Canónico, no Cânon 230, retoma esta expressão, virilates, determinando que apenas estes acedem aos ministérios estáveis do leitor, do acólito, e atribuindo a todos os laici, os leigos, ações litúrgicas temporárias. Como sabemos, o Spiritus Domini do Papa Francisco alterou este primeiro parágrafo do Código de Direito Canónico, onde agora lemos apenas e só leigos, laici. E importa ainda notar que Paulo VI permite, em alguns locais, que o acólito possa também ser chamado subdiácono, apesar do esforço de afastar estes ministérios das antigas ordens menores. E por fim, abre-se então a possibilidade de outros ministérios, diz na altura Paulo VI, bastando que as conferências episcopais assim o solicitem à Sé Apostólica. Segue-se o princípio do zelo pastoral, pelos quais os pastores requerem ministérios por razões particulares. Algumas conferências episcopais, é certo, promoveram iniciativas pastorais criativas e tentativas de instituições equiparáveis. Basta recordar o Ministério de Animador das Comunidades, dos catequistas reconhecidos localmente, principalmente na América Latina, ainda que não tenham chegado à forma de pedido oficial e universal. Ora, essa entropia é igualmente notória na abertura dada por Paulo VI ao Ministério do Catequista, que depois não chegou a acontecer e apenas veio a ser formalmente estruturado 50 anos depois com o antigo Ministério do Papa Francisco. Ainda assim, o Ministério Coelho procurou contribuir de forma ativa para a renovação litúrgica em sintonia com os ensinamentos conciliares e o desejo de que todos os fiéis participem nela, nessa liturgia, ativa e frutuosamente. Por esta razão, as ordens de leitor e acólito foram mantidas na Igreja agora como ministérios. Estão estritamente ligados àquilo que podem ser considerados os pilares fundamentais sobre os quais gira toda a comunidade cristã, isto é, a palavra e o altar. Com a instituição destes ministérios, o subdiaconado foi abolido do rito romano, pois a sua relevância prática e simbólica havia diminuído ao longo do tempo. Originalmente, o subdiaconado exigia uma opção por uma consagração celibatária e iniciação, na altura, à oração da liturgia das horas. Sendo os novos ministérios laicais, este requisito deixou de fazer sentido. O Ministério de Leitor mantém a função principal de proclamar a palavra de Deus na Assembleia. Esta prática segue uma tradição que remonta ao início do século II, quando o leitor deixou de ser escolhido espontaneamente na Assembleia e se tornou um ofício consolidado. A Didascália testemunha esta evolução ao afirmar: se houver também um leitor, que ele também receba junto com os presbíteros. De forma semelhante, a tradição apostólica refere: quando o leitor tiver terminado a leitura, o que preside, tomando a palavra, admoesta e exorta a imitar estas coisas sutis.
O leitor proclama por ofício as leituras da Sagrada Escritura, com exceção do Evangelho. É que esta exclusividade, a da proclamação do Evangelho, tem raízes numa antiga norma do século IV, formulada posteriormente por Gregório Magno e confirmada na Instrução Geral do Missal Romano, no seu número 59. Aqui se determina que o Evangelho deve ser proclamado pelo diácono ou, na sua ausência, pelo presbítero, dado ocupar o principal e o primeiro lugar de testemunho da vida e doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Em casos de necessidade, o leitor pode, a título supletivo, recitar o Salmo responsorial, proclamar as intenções da oração universal dos fiéis ou ainda dirigir o canto da Assembleia. Já o acólito encontra a sua razão de ser no serviço ao altar e na assistência ao diácono e ao sacerdote. Este ministério está próximo das responsabilidades atribuídas a outrora subdiáconos, cuja função era acompanhar, servir e acolitar os diáconos. Radek Tiki defende que o lugar do subdiácono e o do acólito eram provavelmente sinónimos. Ambos se referiam ao serviço prático e auxiliar, assumindo várias tarefas pelas quais os diáconos eram responsáveis. Então, a novidade introduzida pelo Ministério Quaedam está na ampliação das funções atribuídas ao acólito. Este pode, o acólito, quando necessário, distribuir a comunhão como ministro extraordinário, sobretudo em casos de grande número de fiéis. Também lhes é permitido dispor do Santíssimo Sacramento, embora sem dar a bênção. Então, o motu próprio de Paulo VI foi um passo relevante, como tivemos a oportunidade de verificar, mas que deve ser acolhido como um primeiro impulso de um projeto maior. Disso dá testemunho, por exemplo, a Adgentes, ao defender que, para a implantação da Igreja e para o desenvolvimento da comunidade, são necessários ministérios diversos. Portanto, não basta só o leitor e a cópia, preciso mais ministérios. E, por seu lado, a Evangelii Nuntiandi, Paulo VI, também identificou alguns ministérios considerados essenciais para a missão da Igreja. Catequistas, animadores da oração e do canto, de cristãos devotos ao serviço da palavra ou à assistência aos irmãos em necessidade, ou ainda os de chefes de pequenas comunidades, de responsáveis por movimentos apostólicos ou outros responsáveis. Todos são precisos para a implantação da Igreja. E ainda assim, continuamos, apesar de tudo, na esfera do Papa. Quer dizer, isto é, continua a ser o Papa a empurrar o comboio, a levar a coisa para a frente. Qual é o passo, então, necessário seguinte? O passo seguinte e necessário é que esta implementação, ou melhor, é que haja uma implementação destas diretivas do Papa nas bases, nomeadamente nas conferências episcopais e de modo mais dilatado em todas as comunidades cristãs. Uma vez publicado o Ministério Quaedam, o primeiro grande esforço de clarificação teológica e de implementação pastoral deveu-se à Conferência Episcopal Francesa. Esta conferência reuniu-se em Lourdes, 1973, portanto, logo após o Ministério Quaedam, para debater o tema do Ministério Presbiteral na Igreja. Dizia, o tema era Ministério Presbiteral na Igreja inteiramente ministerial. Expressão que, em 1977, inspirou uma carta pastoral da também Conferência Episcopal, agora italiana, na qual se afirma que apenas uma Igreja inteiramente ministerial é capaz de um sério e frutuoso empenho de evangelização. A situação em França, segundo Raymond Bocquet, exigia uma intervenção urgente
dos que se preparavam para o ministério sacerdotal estava a diminuir. E perante este cenário, uns ou poderão tranquilizar-se dizendo que Deus nunca abandona a sua igreja, mesmo nós não conhecemos os planos de Deus, e outros confiar nas capacidades infinitas da igreja. Será sempre aquilo que deve ser. A igreja fará o seu tempo. Acontece é que o então arcebispo de Avignon concluiu: os factos dizem-nos o seguinte: se colocarmos o futuro da igreja exclusivamente nas mãos dos sacerdotes, esse futuro só poderá parecer sombrio. Também sou sacerdote, eu também estou a falar de mim. O caminho da igreja ministerial, com fundamento na comum responsabilidade laical, parece ser o mais indicado. Congar esteve nessa Assembleia e foi determinante para a clarificação do que é um ministério. Distingue-se então, num primeiro momento, de serviço. Ou seja, o ministério é uma coisa diferente, está relacionado, mas é diferente de serviço. Serviço está ligado, ou está relacionado com a palavra diaconia, de diácono, de uma incidência. Portanto, o serviço é uma coisa mais ampla, que se pode referir a ações ocasionais, como, por exemplo, organizar uma reunião, reparar uma sala, fazer uma ação que é solicitada. Já o ministério tem uma qualificação teológica mais profunda. Segundo o teólogo francês Congar, retomando o preâmbulo teológico dos bispos, estas são as notas qualificativas do ministério. São, em primeiro lugar, serviços específicos, ou seja, devem ter um objeto definido. É o caso do leitor, do acólito ou do catequista. São serviços de importância vital, ou seja, são necessários à vida da Igreja e sem os quais a sua identidade e missão estariam comprometidos. A Igreja sem a profecia, isto é, sem catequese, sem a liturgia, deixa de existir. Terceiro, exigem uma verdadeira responsabilidade, no sentido de que não podem ser delegados noutra pessoa. Nós muitas vezes temos um catequista, não é? Ainda que não ministro. Se um dia não pode fazer catequese, a gente pede ou uma outra pessoa, olha, vai em meu lugar. Já o ministro não pode fazer isso. Não pode delegar noutra pessoa. Em quarto lugar, diz Congar, devem ser reconhecidos pela Igreja local, o que significa, como hipótese, ser instituído num ato litúrgico. Porquê é que isto acontece? Imaginemos que temos um ministro da área da saúde, alguém, um leigo que é enviado para trabalhar como capelão num hospital, ele não pode chegar lá e apresentar-se, olha, estou aqui. É preciso ser enviado, é preciso também ser reconhecido no seu ofício. E o último, é requerido uma certa duração e estabilidade, dado que, se fosse algo ocasional e passageiro, configurava-se mais como um serviço. Então, as notas deixadas por Congar representam um passo relevante na reflexão iniciada pela Ministério Poeda, definindo com clareza que nem todo o carisma, serviço ou testemunho é necessariamente ministério. Estes critérios, dados por Congar, inspiraram anos mais tarde documentos de outras conferências episcopais. Veja-se o caso de Portugal, que em 2022, no seu documento, indica importância vital, reconhecimento, estabilidade, como critérios estruturantes, os mesmos da outrora de Congar. E o segundo esforço, a parte da França, penso que se deve ao episcopado latino-americano, mais precisamente com a terceira conferência que teve lugar em Puebla, inicialmente convocada por Paulo VI para 1978, tendo o Evangelho Nunciandi como documento de referência, acabou por ser adiada e inaugurada mais tarde, em 1979, por João Paulo II, que morreu Paulo VI. O episcopado segue então de perto a
Eclesiologia do Vaticano II, enfatizando a definição de igreja como comunhão, e neste sentido, a ministerialidade é entendida como uma modalidade de exercício da comunhão. Lemos no documento de Puebla que, para o cumprimento da sua missão, a Igreja conta com uma diversidade de carismas e de ministérios. Os leigos podem sentir-se chamados ou serem chamados, duas coisas, a colaborar com os seus pastores no serviço da comunidade eclesial. O episcopado latino-americano abre-se inequivocamente aos ministérios laicais, transcrevendo literalmente o número 73 da Evangelho Anunciado, mas contribuindo ao mesmo tempo para a tensão entre colaboração no ministério sacerdotal ou corresponsabilidade batismal. Daqui a pouco falarei mais disso, mas é sempre uma tensão. Esta definição parece, à partida, defender que os ministérios laicais são uma extensão do ministério sacerdotal por via supletiva. Contudo, o número 7 vai noutra linha ao sustentar que os ministérios confiados aos leigos existem em razão do seu batismo e da confirmação. E por isso é perspicaz a nota de Puelli ao sublinhar que Puebla não fala de ministérios laicais, mas antes de ministérios confiados aos leigos, por causa desta tensão, de saber se os ministérios são uma extensão do ministério sacerdotal ou se têm autonomia própria na qualidade por via do batismo. Num horizonte positivo, ainda reconhecido no número 97, que a vitalidade das comunidades eclesiais de base começa agora a dar os seus frutos. E se transformou numa das formas de ministérios confiados aos leigos. O que é que as comunidades eclesiais de base, na América Latina, desenvolveram? Animadores de comunidades, catequistas, missionários. Já agora, parênteses, quando o Papa Francisco fala dos catequistas, temos que ter este critério por base. Nem sempre está a falar do catequista como aquele que nós aqui conhecemos, aquele que faz catequese, mas como o catequista líder das comunidades. São realidades um pouco diferentes. Estes ministérios, mesmo não sendo necessariamente instituídos porque não eram, no sentido do Ministério Coelho, são reconhecidos pela Igreja local como parte integrante da corresponsabilidade dos leigos na missão. Ora, tal como o episcopado francês, os bispos latino-americanos deixaram alguns critérios para a identidade ministerial. Os ministérios, então, laicais não clericalizam, isto é, conserva-se o caráter laical, isto é sempre um problema, não vamos avançar com os ministérios laicais, porque senão é uma espécie de clericalização do laicado, na verdade não clericalizam, a não ser em termos de espírito, mato muito. Segundo, dizem que requer-se uma vocação ratificada pelos pastores, neste caso estamos a falar do episcopado. Terceiro, orientam-se para o crescimento da comunidade. Isto é um critério até, na verdade, de Paulo, o apóstolo, quando ele diz que todos os carismas e ministérios não são para proveito próprio, mas são verdadeiros quando contribuem para o crescimento da comunidade. Na verdade, é de utilidade. E quarto lugar, estão de acordo com os carismas de quem é chamado e com as necessidades da comunidade. Permanece como legado de Puebla o caráter comunitário dos ministérios laicais. Por isso, como sintetiza Félix Alejandro Pastor, há dois aspectos interessantes na experiência latino-americana. O que poderíamos chamar de ministérios em equipa e a participação da figura feminina na diaconia eclesial. Sobre as diaconias, a presença das mulheres, falaremos mais daqui a pouco. Os ministérios são suscitados pelas necessidades da comunidade e, neste domínio, as comunidades eclesiais de base foram determinantes para o incremento da consciência de que todo o povo de Deus, hierarquia e laicado, é corresponsável na missão. Este foi, creio eu, o grande contributo
destas duas conferências episcopais, tanto a francesa quanto a latino-americana, na medida em que o Ministério Coelho lançou, ou teve como principal preocupação a criação dos ministérios instituídos, desligando-os das ordens menores, mas não podemos mais uma vez esquecer o contexto em que aquilo aconteceu. E por isso não estava preparado o terreno para um salto maior, dado que o contexto eclesiástico ainda era demasiado forte, e por isso é que apenas foram atribuídos aos homens, na prática, seminaristas, a possibilidade do acesso aos ministérios de leitor e de ecólogo. Contudo, foi um primeiro passo e deve-se a estas duas conferências episcopais e, sobretudo, ao grande teólogo Congar, levar para a frente o trabalho de Paulo VI, dizendo que sim, é possível os ministérios laicais em base ao batismo, mas agora é necessário definir quais os critérios que constituem, então, a identidade de um ministro leigo. Um dos principais pontos dados por Congar é que devem ser serviços essenciais à vida da Igreja. E essenciais eu defino como aqueles sem os quais a Igreja não pode passar. Nós, um sacristão é essencial, mas conseguimos dar a volta, percebem? Não estou a desvalorizar. Ou um zelador é essencial, tem beleza, ajuda a transmitir, mas se mesmo na igreja mais pobre, se não estando asseada ou embelezada, a igreja faz o seu caminho, na verdade até sem templos, faz o seu caminho. Por isso é preciso definir quais são esses ministérios e, para cumprir o tempo, na segunda parte, continuaremos a nossa reflexão.